Hoje pela manhã nós celebramos a nossa ceia, foi um momento muito especial durante aquele culto matinal, e nós falamos sobre esse ser que somos nós, esse ser humano, que sem Deus, sem Jesus, sem a graça de Deus, esse ser humano é um ser fragmentado. Ele vive uma insustentável leveza do ser. E quando ele se dedica apenas às coisas dessa vida, ele pode até alcançar muitas conquistas e muitas vitórias, como foi o caso do sábio Salomão. Edificou casas, palácios, plantou pomares, fez açudes de uma inteligência, de um conhecimento extraordinário, mas tudo isso que ele viveu debaixo do sol, isso não lhe trouxe plenitude de vida e de existência. Porque a única coisa que traz plenitude para nós é a nossa comunhão com Deus. Sem uma vida com Deus em obediência, debaixo da obediência a Deus, a nossa vida é uma vida fragmentada e sem sentido. O duro é que o ser humano insiste em querer viver longe de Deus e distanciado de Deus. Aí perde o sentido e a razão da existência. Durante as noites, nós estamos lendo aqui, estudando o livro de Apocalipse. Nós chegamos ao capítulo 6, 7, 8, quando tem a abertura daquele livro, que o Cordeiro de Deus é o único que pode quebrar aqueles selos, e aquele livro representa a história da humanidade, o desfecho que a história da humanidade vai ter a partir da intervenção, da condução de Deus por meio de Cristo Jesus. O Apocalipse, do capítulo 8 até o 19, ele vai tratar da manifestação do que nós chamamos, do anticristo, do falso profeta, e num conflito final, o Senhor Jesus vencerá essas hostes, esse império, essas hostes da maldade, e estabelecerá o reino de Deus e do seu Cristo. Aleluia. Só que João, no Apocalipse, nos conta essas coisas e nos ensina essas coisas através de símbolos, através de metáforas, né? Uma grande besta que se levanta do mar, uma besta que emerge do mar, uma que se levanta da terra, com tantos chifres, diademas, olhos, esses chifres que representam poder, domínio, poder político, poder religioso, poder econômico, conforme nós já vimos aqui. Paulo, o apóstolo Paulo, ele nos conta e nos ensina as mesmas coisas sem o uso dessas metáforas e desses símbolos. Então, o que o João vai contar para a gente na revelação, que é o Apocalipse, ali do capítulo 8 até o capítulo 19, Paulo conta para a gente de uma forma mais breve, sem o uso desses símbolos, no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses. Então, gostaria que você abrisse a sua Bíblia, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. E depois nós voltaremos ao Apocalipse, mas aqui vai nos ajudar a compreender de antemão o que está do capítulo 8 até o capítulo 19 de Apocalipse. Sou muito grato a Deus pela Bíblia Sagrada, por esses homens santos de Deus, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, que escreveram essas coisas para nossa edificação, para nossa educação na justiça. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela foi escrita, obviamente, por homens, mas homens santos, cheios do Espírito Santo, iluminados por Deus, inspirados pelo Espírito de Deus. E por isso ela é digna de toda aceitação.
E quem lê a Bíblia, quem vive a Bíblia Sagrada, tem uma vida edificada sobre a rocha. É uma vida que vem os vendavais, as tempestades, e essa vida permanece firme, porque a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Eu vou pedir que você acompanhe a leitura, mas que também mantenha a sua Bíblia aberta para que nós possamos aqui juntos estudar aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 1. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Versículos 1 e 2. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Até aqui, vamos orar mais uma vez? Vamos pedir a Deus que ilumine o nosso entendimento, a nossa compreensão? Senhor, a Tua palavra é a verdade, e ela foi escrita para ser uma bússola, para nos orientar, para nos direcionar, para nos revelar a vontade do Senhor. A vontade do Senhor, o Teu caráter e também o nosso. Através dela, da palavra de Deus, nós nos vemos no tempo, na história, mas nos vemos também existencialmente. Vemos o nosso coração, o nosso homem interior, as nossas motivações, os nossos desejos, tudo isso é revelado, pesado e apresentado diante do Senhor através da Tua palavra. Livra-nos de toda perturbação, livra-nos do espírito do engano, da mentira, da perturbação, da displicência de mente, de alma, de coração. Dá-nos mentes, almas, corações atentos para recebermos a Tua palavra nessa noite. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém? Primeiro blocozinho nosso aqui vai ser os versículos 1 e 2. Então você vai manter a sua Bíblia aberta. Se quiser fazer alguns apontamentos, podem fazer também.
Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta, supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. O que está acontecendo aqui com a igreja de Tessalônica, com esses irmãos de Tessalônica? Eles começaram a se perturbar, a ficar perturbados, angustiados, achando que a vinda de Jesus era imediata. Era um sentimento muito comum na igreja do primeiro século. Achar que Jesus já estava voltando e que ele estava às portas. O que você faria se soubesse que Jesus viesse amanhã? O que você faria se você soubesse que Jesus amanhã ou na semana que vem, não importa o dia, mas na semana que vem o Senhor Jesus vai vir? O que você ia fazer? O que eles fizeram? Se trancaram em casa, não foram para o serviço, não trabalharam, pararam a vida social, o trabalho, as atividades e ficaram ali de braços cruzados esperando a volta de Jesus. Alguém havia maldosamente espalhado para a igreja, infelizmente, eles, por falta de atenção àquilo que o apóstolo já lhes havia ensinado, eles acreditaram nessas falácias de que o tempo já era chegado. Ora, sabemos que o próprio Senhor Jesus disse que esse dia viria como ladrão de noite. Ninguém sabe a hora, ninguém sabe o momento. Mas eles achavam que essa vinda era imediata e se deixaram abalar, ficaram alarmados, pararam a vida deles, se trancaram em casa. Então, o apóstolo Paulo aqui escreve para eles: queridos irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus, é um fato, ele vai vir, ele virá. Cantamos aqui agora mesmo, glória a Deus, né? Isso é um fato, é uma realidade inegável que permeia todas as Escrituras, toda a palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, desde o Velho Testamento, os Evangelhos, as Epístolas, o Apocalipse, em toda a Bíblia, essa é uma realidade inegável. O Senhor Jesus um dia voltará. É a segunda vinda do Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus está sendo assunto aos céus, ali em Atos, no capítulo 1, os discípulos ficam olhando, vendo Jesus subindo, e as nuvens vão encobrindo Jesus, e o que acontece? Aparece um anjo e lhes diz: varões, por que estáis a olhar aí para os céus, para as alturas? Este mesmo Jesus que vocês viram subir, um dia voltará. Então o Senhor Jesus voltará, mas não há uma data precisa, há sinais, indícios que indicam a sua volta. Mas aqueles irmãos ali de Tessalônica, eles ficaram perturbados, alarmados, achando que a parousia ou a vinda de Jesus era algo imediato para a semana seguinte. Mesmo carregando essa esperança inabalável dentro do nosso coração, nós continuamos a nossa vida. É como diz o pessoal, um olho no peixe e o outro no gato. Você está aqui cuidando do peixe, mas está vigiando o gato também.
Continuamos trabalhando, continuamos vivendo a nossa vida, continuamos estudando, continuamos as nossas conquistas, continuamos os nossos afazeres, mas estamos aqui de olho, vigilantes, porque a qualquer momento, de acordo com a palavra de Deus, o Senhor Jesus voltará, e a Bíblia nos adverte para que esse dia também não nos pegue de surpresa. É isso aí, esse olho no peixe, esse olho no gato, essa vida que a gente vive do dia a dia, do cotidiano, mas também embalados por essa certeza e por essa esperança. Então, irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus e o nosso reencontro com Ele, que é uma realidade, rogamos a vocês que não se deixem abalar, nem fiquem tão facilmente alarmados, quer seja por uma profecia, por uma palavra, ou até mesmo por uma carta, como se fosse enviada por nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Vocês se esqueceram de que quando eu estava com vocês e nós conversávamos sobre essas coisas, e eu lhes dizia e os ensinava, dizendo que 2 eventos precederão a vinda do Senhor Jesus. Versículo 3. Vamos lá ao versículo 3. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. 2 eventos precederão a vinda do nosso Senhor Jesus e a nossa reunião com Ele. Isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. O que é a apostasia? Eu fiquei admirado, não é? Vivendo e aprendendo. Hoje passei a tarde lendo o texto, orando, não é? Buscando o direcionamento de Deus, e fui procurar no original a palavra apostasia, que dá origem à palavra apostasion. Sabe o que significa apostasion? Divórcio. Lá em Mateus 5,31, quando Jesus fala sobre o divórcio, sobre a separação, a palavra que o Senhor Jesus usa é exatamente essa palavra apostasia, significando que a apostasia é um tempo de ruptura do homem, da sociedade com Deus. Vai ser um momento em que os homens, eles romperão, se divorciarão, não se importarão, não ligarão para as coisas de Deus, não vai fazer sentido para eles, não querem saber, não se interessam. É um momento de autonomia plena e absoluta, quando o homem toma nas suas mãos a sua própria vida, o seu próprio destino, e acha que ele mesmo pode conduzir a sua vida sem a presença de Deus, sem a graça de Deus. É quando a humanidade, uma sociedade que vira as costas para Deus, para a vontade de Deus, para a presença de Deus, para a revelação de Deus. Final do século XX, meados do século XX para o final do século XX, um pouquinho antes da Segunda Grande Guerra Mundial, alguns pensadores, principalmente da Europa,
com o desenvolvimento científico e tecnológico, o domínio da energia, da produção, da medicina, tantas descobertas, tantas coisas inovadoras que facilitaram a vida do homem, alguns pensadores chegaram a dizer: nós não precisamos mais de Deus. Nós alcançamos o homem maduro, o homem moderno, o homem da ciência, o homem do racionalismo. Esse homem é um homem maduro que não precisa mais, não necessita dessa mitologia, dessa construção chamada Deus. Nós somos responsáveis pela nossa vida e somos responsáveis pelo nosso destino. Um homem autônomo, um homem que proclama que Deus está morto. Quem matou Deus? O homem moderno, eu e você, quando concluímos que não precisamos mais de Deus. E de que forma que isso se manifesta? De muitas maneiras. Outro dia estava lendo um texto de um professor aqui da PUC, deslocamentos do religioso. E ele dizendo que nesse tempo presente as pessoas não buscam mais a Deus. Outro dia que à noite eu disse que Elias orou para que não chovesse e depois orou para que chovesse. Nós não buscamos mais a Deus para chover ou para deixar de chover. Nós esperamos o repórter do tempo que vai vir e trazer cientificamente todas as notificações do que vai acontecer com o clima. É um predomínio da ciência. Quando nós adoecemos, nós só oramos quando o plano de saúde, os médicos já fizeram de tudo e não adiantou mais, porque até então, a princípio, nós vamos correr atrás da ciência. Ou seja, é um deslocamento. E por aí vai. Então, a apostasia é um tempo, é um momento histórico em que a humanidade, a sociedade, ela resolve, ela decide viver sem Deus, a expulsar Deus da sua vivência, do seu tempo e construir a sua vida, o seu destino, a sua maneira de viver. É isso que é a apostasia, é uma ruptura, é um divórcio, é uma separação social do mundo, principalmente desse mundo ocidental, em relação a Deus. Não queremos saber de Deus. Nós vamos construir a nossa própria vida, vamos conduzir o nosso próprio destino. Não importa se Deus, através da natureza, através da biologia, nos fez assim assado. Não, nós vamos ser o que nós queremos e vamos definir quem nós somos a partir de uma construção nossa, uma construção social nossa. Isso nós chamamos de apostasia. Então preste atenção, 2 eventos precederão a vinda do Senhor e a nossa reunião com Ele. Isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Foi o Abdos que estava compartilhando comigo outro dia, que ele faz parte dos Gideões, e dizendo que pela primeira vez eles foram num colégio onde a maioria dos alunos rejeitaram o Novo Testamento. Aqui no Brasil, em Anápolis. Eu me lembro, quando eu estava na escola, não era nem crente, não conhecia o Senhor, mas quando os Gideões iam para entregar o Novo Testamento, era a palavra de Deus, todos nós recebíamos com muita alegria. E se não me falha a memória, eu dizendo que de 900 alunos, apenas 400 aceitaram, 500 ostensivamente, deliberadamente disseram, não queremos.
vamos viver a nossa vida da forma como nós achamos que deve ser vivida. Então, isso se chama apostasia. Não precisamos de Deus. Não queremos saber da lei de Deus, da revelação de Deus. Não. Ou então nós deslocamos, transformamos Deus num ídolo. Um ídolo que faz o que nós queremos e que age segundo a nossa vontade e os nossos desejos. Isso é apostasia. Tempos difíceis. Sem que primeiro venha a apostasia e sem que seja revelado o homem do pecado, o filho do pecado, da iniquidade, o filho da perdição. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia e então será revelado o homem. É um homem. É o homem, a NVI chama o homem do pecado, a Revista Atualizada chama o homem da iniquidade, mas no grego ele é chamado de anomos. Nomos é lei, é ordem. Anomos é sem lei, é sem ordem. É um desconstrutor. É um desconstrutor, e também isso com base final do século XIX, início do século XX, alguns pensadores que hoje, filosoficamente, são chamados de desconstrutores, né? Entre eles está Nietzsche e muitos outros, começaram a trabalhar para desconstruir a ordem até então vigente. A palavra nomos quer dizer ordem. Ordem implica em limites. Ordem implica em regras. Ordem implica em lei. Ordem implica em negativas. Não, isso não pode. Isso pode, mas isso não pode. Então, quando diz que é o homem do pecado, anomos, é um desconstrutor da ordem, principalmente da ordem estabelecida por Deus. Aquilo que Deus estabeleceu, que Deus revelou, esse homem anomos, filho da iniquidade, ele vai ser exatamente o contrário disso. Mas continuemos para vocês verem. Quem será esse homem? Versículo 4. Versículo 4. Quem será esse homem? É um homem. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Ele se oporá a qualquer manifestação de Deus, derrubará qualquer objeto de culto e adoração, e ele mesmo se assentará como Deus no templo de Deus, alegando que é o próprio Deus. Algumas interpretações dizem que isso vai acontecer lá em Israel, não necessariamente, e que ele vai entrar no templo e vai se assentar lá no templo. Não precisamos nem ir por esse caminho, nós precisamos entender quem será esse homem. É um opositor a Deus, é anti-Deus, que ao mesmo tempo que ele é anti, este se opõe, mas ao mesmo tempo assenta-se no santuário. Então, ao mesmo tempo que ele opõe, que ele é um opositor a Deus e é um homem, é um ser humano, ele se opõe, mas também imita.
ao mesmo tempo que ele se opõe à verdade de Deus, à revelação de Deus, ele se apresenta como Deus. Esse aqui é o ponto difícil dessa percepção e desse entendimento. Ao mesmo tempo que opõe, ele imita, ele quer ser como Cristo. Vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo 2, para entender um pouquinho dessa oposição. Salmo 2, abra sua Bíblia. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam, os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Os reis da terra, os principais, os poderosos, os governantes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Quem é o ungido do Senhor? Jesus. Dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. O que o texto está nos dizendo? Que há uma conspiração contra o Senhor e contra o seu ungido. Eu queria que vocês lessem comigo agora em Gênesis, capítulo 10, versículos 8 e 9. Acharam? Gênesis capítulo 10, versículos 8 e 9. Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser o quê? Poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade, Cainé, na terra de Sinar. Daquela terra saiu ele para a Síria, edificou Nínive e muitas outras cidades. Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra e foi valente caçador diante do Senhor. A palavra diante do Senhor quer dizer que ele fez face, ele se levantou, ele quis ser como Deus, tão poderoso quanto Deus. Essas manifestações de poder, essa ânsia de poder e de domínio que nós encontramos na terra, são expressões espirituais veladas já espiritualmente desse homem que vai se manifestar, que vai ser poderoso e que também vai fazer face, que vai se opor, que vai se levantar diante de Deus. Olha que loucura. Nós encontramos o Nimrod, nós encontramos poderosos da terra no Salmo 2, nós encontramos Nabucodonosor. O que aconteceu com Nabucodonosor? Ele ficou tão ensoberbecido pelas suas conquistas, e principalmente pela construção daquela cidade de Babilônia,
E que num dia, num arroubo de orgulho, ele se achou tão poderoso quanto Deus. E foi tomado de uma loucura imediata. Nabucodonosor, Nero, impérios, imperadores, muitos deles são manifestações espirituais disso que nós estamos falando, desse que será o anticristo. Versículos 5, 6 e 7. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria, no seu devido tempo. Quem é que controla a história? Quem pôde romper os selos do livro que representa a história? É o Senhor Jesus quem controla a história. Vai haver essa manifestação, certamente num momento histórico de grande apostasia, de anomia, de iniquidade, de rebelião contra Deus e contra a ordem estabelecida por Deus. O mistério da iniquidade já opera, no versículo 7, com efeito o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo. Ou seja, João vai dizer também que o espírito do anticristo, ele já está presente e ele opera, mas que essa manifestação histórica, ela acontecerá somente no tempo determinado por Deus. A manifestação desse homem, iníquo, anomos, que será segundo a eficácia de Satanás. Versículo 9. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. A manifestação dele acontecerá na ocasião própria, no tempo próprio, determinado por Deus. Ele vai se manifestar, segundo a eficácia, segundo o poder de Satanás, numa imitação daquilo que foi a encarnação do Senhor Jesus. Mas, quando o Senhor Jesus se revelar, ele será completamente destruído. Não somente ele, como toda a sua ordem pré-estabelecida. Ponto. É o que Paulo está dizendo para os irmãos. Não se perturbem, não fiquem ansiosos, quer seja por carta, por profecia, por alguém que falou, não. Uma coisa é certa, o Senhor Jesus voltará, ele retornará para estabelecer o reino de Deus, mas antes que isso aconteça, primeiro virá a apostasia. Depois, ou em meio a essa apostasia, acontecerá a manifestação desse homem, que é segundo a eficácia de Satanás. Alguém que possui poder político, poder religioso, poder econômico, que vai ter um domínio muito grande sobre a terra, que vai se levantar
e manifestar-se contra Deus, contra a vontade de Deus, contra os princípios de Deus. E para fazer isso, ele vai querer ser como Deus, e alguns o seguirão, alguns o adorarão, e por aí vai, queridos. Mas a certeza que nós temos, ele e o seu reino serão destruídos pela manifestação do Senhor Jesus. Versículos 11 e 12. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Bom, para nós concluirmos aqui, e ninguém ir embora para casa com a cabeça inchada, perturbado, agoniado, né? O apóstolo Paulo diz que o firme fundamento de Deus permanece e continua tendo o mesmo selo. O Senhor conhece os seus. O Senhor conhece os seus, e aqueles que dizem pertencer ao Senhor, apartem-se de toda iniquidade e de toda injustiça. A segurança que nós temos está no Senhor. Esses fatos vão acontecer, eles já estão acontecendo, eles já aconteceram ao longo da história em miniaturas, mas vai como numa sequência, crescendo, crescendo, até que as trevas cubram a terra e a escuridão os povos. Quem trabalha isso de uma forma imaginária, mas com muita graça e sabedoria, é o C.S. Lewis, nas Crônicas de Nárnia. Fica muito claro, não é? Quando ele escreve aquelas crônicas, você tem essa percepção em alguns momentos quando o mal toma conta. Tempos difíceis, queridos. Diz que toda geração sempre achou que a sua foi a pior. Presta atenção. Ou seja, em todos os tempos, parece que aquela geração de cristão acha que o seu tempo é pior. Eu fico pensando, se já teve um tempo pior do que esse nosso, é impossível. Tempos difíceis, tempos de corrupção, tempos de injustiça, tempos de mentira, de engano, de toda forma de engano, tempos de insurreição, de rebelião contra Deus. E não pense que isso só acontece lá fora, fora da igreja, não. Fora dessa perspectiva, não, gente. Isso acontece também. Não vou dizer a partir de, mas acontece também por aqui, nesses arraiais dos santos. Muita sede de poder, muita sede de domínio, muita corrupção moral, muita iniquidade, muita injustiça. O que é isso, senão um tempo de apostasia? Homens outrora considerados homens de Deus, falando coisas hoje que você não acredita. Como que é possível alguém que viveu a iluminação de Deus e da sua palavra falar as coisas que hoje falam? Pelo amor de Deus, que loucura é essa? Muita loucura. Esse mistério da iniquidade, esse espírito do anticristo, ele está aí desde o Nimrod, que se opõe a Deus, que faz face a Deus, que se faz poderoso e quer ter o domínio sobre a terra. O domínio sobre a terra, o domínio sobre os homens é de Deus e do seu Cristo,
qualquer forma de domínio que não seja o de Deus e do seu Cristo é o espírito do anticristo. Qualquer um que se apresente como aquele que vai conduzir a humanidade, que vai resolver os problemas da humanidade, esse é mentiroso, esse é o espírito do anticristo. Só tem um que tem o direito e a autoridade, foi aquele que quebrou os selos, que é o Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Ele pode fazer isso porque, ao mesmo tempo que ele é leão, que ele tem todo o poder, tem toda a autoridade, ele é também cordeiro. Ao mesmo tempo que ele sabe lidar com a justiça, ao mesmo tempo que ele sabe lidar com a ira, ele sabe também, como cordeiro, lidar com a misericórdia e com a bondade. É o único que pode equilibrar essas coisas. Nenhum ser humano é capaz, ninguém é capaz de fazer isso que o Senhor Jesus fez. Ele venceu, ele é o leão, ele é o Cordeiro de Deus. Não é possível ter paz onde não tem justiça. Não é possível ter paz se a ordem de Deus não estiver presente, reinante e dominante. Não é possível. A única possibilidade de se ter paz é mediante a justiça, e a justiça ela vem de Deus. Quem é capaz de estabelecer a justiça de Deus é só o Senhor Jesus. Qualquer outra forma de justiça são construções humanas. Aí eu fico estarrecido com a arrogância humana, com a soberba humana, que acha que pode construir uma ordem social justa sem a presença de Deus, sem o domínio de Deus. É triste ver essas militâncias de todos os lados que se possa imaginar, que não passa de arrogância e de soberba humana. São construções humanas, desejos humanos de estabelecer uma ordem de paz e de justiça, mas sem o domínio de Deus, sem ser debaixo da obediência a Deus. É o espírito da iniquidade, é o espírito do anticristo. Isso está presente no nosso tempo para todos os lados, queridos. Tempos difíceis. Mas para aqueles que são do Senhor, tempos auspiciosos, de segurança, porque o Senhor Jesus, Ele virá, e quando Ele vier, e a cortina se abrir, tudo que é mentira, tudo que é engano, tudo que é ilusão, vai cair por terra. Amém? Vamos orar? Vamos orar. Senhor, nos ajude, Pai. Nos ajude a entender esse tempo, essa época, essa geração. O Senhor nos chamou nesse tempo. É nesse tempo que nós precisamos compreender e viver as verdades do reino de Deus e do seu Cristo. Tenha misericórdia, Senhor. Não nos deixe viver alienados, completamente alheios a tudo que está acontecendo. Uma percepção tão rasa, Senhor. Enxergamos só o nosso próprio umbigo, gastamos as nossas energias pensando só no nosso mundinho, da nossa vida, da nossa existência pessoal e individual, e nos esquecemos que fazemos parte de uma história infinitamente maior do que nós mesmos. Nós somos parte dessa história que o Senhor está conduzindo, dessa história que vai culminar com a revelação do Senhor Jesus.
É nessa história, nesse mundo concreto da cidade, da vida cotidiana, que se manifesta a iniquidade, que se manifesta a apostasia, que se manifesta o filho da iniquidade, esse homem da iniquidade. É nesse tempo, é nessa história concreta. Isso não é algo irreal, não é uma novela, não é uma fantasia, não é uma ficção, mas é uma realidade. Mas nós olhamos para essas verdades, Senhor, como se fossem coisas completamente distanciadas de nós e nos tornamos alheios, indiferentes, sem percepção. Oh Deus, tenha misericórdia, Senhor. Às vezes, a mula de Balaão está falando e o profeta não entende, não enxerga, não vê. Abra os nossos olhos, Senhor. Abra o nosso entendimento. Abra a nossa compreensão, para não sermos manipulados pelo engano e vivermos uma vida de indiferença diante de tantas coisas que o Senhor está fazendo. Nos ajude, Pai. É o nosso clamor, em nome do Senhor Jesus. E que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça de Jesus, nosso Senhor e Salvador, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam conosco, com essa igreja e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora e para todos sempre, e todos digam amém.